Ok, galera? Então, Não, não tem que aceitar, não. Já tá gravando para mim. tá, beleza. Beleza, então tá. Tá gravando. Começou aí, então. Isso aí, galera, olha só. Então, vamos deixar registrada essa aula aí para todo mundo entender o que precisa ser feito. Então, para começar, eu vou explicar o que vocês têm que fazer. Cada um vai escolher uma obra que tem aí um problema, que tem aí uma manifestação patológica qualquer, e vocês vão fazer uma inspeção nessa obra e vão redigir um laudo de inspeção predial, correto? Então, todo mundo vai ter que fazer uma obra. Então, esse trabalho é individual, cada um faz o seu, e ele vai ter que ser apresentado individualmente na aula do dia, daqui 2 semanas, vou te falar aqui a data certinha. Então, é o dia 1º e vai ser o dia 8, ok? Então, no dia 8 de junho, nós vamos fazer tipo um seminário aqui, todo mundo vai apresentar o que foi feito por cada um, combinado? E eu vou explicar aqui como é que desenvolve aqui esse laudo. Então, o que eu criei aqui foi um modelo, né, um roteiro, na verdade, onde você vai praticamente preencher esse roteiro aqui, baseado na obra que você inspecionou, tá bom? Então, vamos lá. Primeira coisa aqui, então, laudo de inspeção predial. Essa inspeção que vai ser segundo a NBR, essa aqui, ó, vou abrir para vocês aqui, a 16, vou postá-la também lá no portal. Calma aí que eu vou achar aqui. Vou achar aqui para vocês, a 16. Aqui, ó, 16.747, 2020. Então, tá bom. Então, o modelo vai ser em função dessa norma técnica aqui. Ok? Então, vou botar lá no iníciozinho dela. Então, ela entrou, começa a valer a partir de 21/5/2020, ou seja, tem poucos dias, né? Tem 4 dias que ela está em vigência, né? E, então, ou seja, a norma fresquinha, fresquinha, fresquinha. Então, ela aqui tem todas as diretrizes, conceitos, terminologias, procedimentos para a realização de uma inspeção predial. E baseada nela, eu criei esse roteiro aqui, que eu ia mostrar para vocês então. Então, laudo de inspeção, segundo a ABNT, NBR, 16.747. 747. 747 de 2020. Bom, isso aí. Primeiro passo, então, é uma introdução e uma identificação da obra. Então, você vai vir aqui com o nome da edificação, o nome da prédio, né, edifício fulano de tal, edifício não sei o quê, né, escola não sei o quê, né, escola municipal não sei o quê lá. Então, você tem que botar aqui o nome dessa edificação para que essa identificação seja bem referenciada. O proprietário, né, o responsável, o proprietário, se for a escola, é o diretor, né, da escola, não sei o quê, ou o síndico do prédio, né, ou o dono do galpão, o dono da construtora, não sei. O proprietário ou o cara que te contratou, na verdade, né? Assim que pensa. Bem, e aí, na sequência, vai fazer uma descrição dessa obra. Então, uma foto genérica, né, do prédio, botar o nome o nome da obra aqui embaixo, edifício não sei o quê, fachada frontal do edifício tal, o quê? Uma coisa que identifique, né, visualmente essa obra. Você pode colocar também uma foto do Google, né, ali, a foto de satélite, por exemplo, para localizar com as ruas, né, onde ele está localizado ali, uma foto maior, por exemplo, para identificar em que local ele está no quarteirão. Às vezes é interessante também você identificar a movimentação do sol, por exemplo, quando você está falando sobre fachadas, né, onde o sol nasce, onde o sol morre, né, norte, sul, porque isso é importante, tem muito a ver com a incidência de sol na fachada. Então,
Aqui você vai fazer, não precisa fazer exatamente como está aqui, né? Eu botei um quadro, mas você pode colocar a foto em cima, escrever embaixo, né? Eu fiz dessa forma só para ficar fácil da gente identificar. Então você vai colocar a localização, o mês, o ano do início da ocupação, ou quando terminou a obra, ou quando foi liberado o habites, não sei, são informações que você vai trazer sobre a obra. Número de pavimentos, número de unidades, quando for edificação com unidades privativas, área construída, tipologia, né? É uma estrutura de concreto armado, em alvenaria estrutural, alvenaria de vedação, não sei o que, entendeu? Sistemas construtivos, aí você vai trazer todas essas informações da obra, ou seja, uns conceitos gerais que sejam pertinentes àquilo que você está inspecionando, correto? Depois você vai colocar a data da vistoria, né, e os responsáveis. Então, o engenheiro tal, fulano de tal, né? Então, na data tal, foi inspecionado, foram feitas 3 inspeções nos dias tais, tais e tais, então essas coisas têm que entrar no laudo, correto? E aqui a relação dos documentos que você solicitou e dos documentos que foi disponibilizado. Então, você pode ter solicitado 20 documentos, ele disponibilizou 1, ou nenhum, entendeu? Eu gostaria de ter acesso ao projeto estrutural, ao projeto elétrico, hidráulico, só que no final das contas ele disponibilizou somente o projeto arquitetônico. Ok, é o que ele disponibilizou. Entendeu? Metodologia adotada na inspeção, ou seja, a descrição completa da metodologia de inspeção predial, acompanhada dos dados, das fotos, croquis, normas e documentos técnicos utilizados, ou que for necessário para deixar claro os métodos adotados. Né? Então, ou seja, foi feita uma inspeção visual no primeiro pavimento, a partir da inspeção visual foi elaborado um laudo fotográfico, das áreas tais, tais e tais. Você pode colocar também um croquis da área aqui, por exemplo, você vai inspecionar os pilares, então você já bota o croquis com o número dos pilares aqui nesse espaço, né? Muito comum, correto? Você vai colocar aqui coisas que façam a pessoa que vai ler o seu laudo entender daquilo que você está falando. Né? Então, eu vou fazer a inspeção dos pilares. Beleza, então você põe aqui um croquisinho com a localização, aqui, com a identificação de cada pilar. Pode ser das vigas, da fundação, não sei. Entendeu? Então, aqui são exemplos. Embaixo, você vai colocar uma lista dos sistemas, componentes e elementos inspecionados, ou seja, o seu escopo. Do que você está falando no seu laudo? Você está falando da edificação toda? Está falando só do primeiro pavimento? Você está falando só da fachada? Você está falando só da estrutura? Só da piscina? Entendeu? Então, ou seja, você vai descrever aquilo realmente que você está inspecionando. Né? Não, vou fazer uma inspeção só dos elevadores. Então, serão inspecionados os elevadores tais, tais e tais, sei lá. Então, você vai descrever nesse ponto aqui aquilo que você vai inspecionar no laudo. Aí, na parte 6, entra a descrição das anomalias encontradas naquela lista de sistemas inspecionados. Né? Você colocou lá, vou inspecionar os pilares do primeiro pavimento, vou inspecionar o subsolo da garagem, igual está essa foto aqui. Né? Beleza, então tudo bem. Então, as anomalias que você vai colocar aqui, daqui para frente, ela tem que estar contemplada aqui, né? Você vai falar que você inspecionou um lugar e tem foto de outro aqui. Não faz sentido. Né? Então, você vai colocar lá a lista dos sistemas, componentes ou elementos inspecionados. Né? Então, tudo bem. Então, vai ser inspecionado a garagem do edifício tal. Ponto. Beleza. Aqui tem que vir as fotos da garagem. Não pode vir foto lá do terraço, da piscina. Não faz sentido. Se vier, você tem que descrever lá em cima. Então, a descrição das anomalias. Então, aqui você vai trazer as fotos, a descrição e a classificação dessas irregularidades. Então, eu botei um exemplo aqui. Ó. Você pode apresentar dessa forma, uma foto, né, que ocupa aí a largura da página como um todo. Né, você identifica a foto, então a umidade na parede de vidros, a lateral esquerda, no nível subsolo. Beleza, está aqui. Né? Lá em cima, por exemplo, na metodologia, você pode fazer um desenho desse subsolo, botar um croquis da planta, por exemplo, escrever, essa aqui é a parede esquerda.
Essa aqui é a parede direita, correto? Na metodologia, nessa posição aqui, ó. Essa posição aqui. Então, você traz aqui um desenho, por exemplo, um croquis da garagem, identificando cada parede, ou parede A, parede B, parede C, entendeu? Isso fica muito fácil e claro de identificar, né? Então, você coloca aqui na metodologia um croquis, né? E aqui você vai identificar. E na hora que você identificar ela aqui embaixo, aí você vai colocar aqui, você identificou lá em cima, lá no croquis, como parede A. Então, umidade na parede A. Pronto, acabou. Aí você já identificou a imagem, fica fácil para o usuário, para o leitor do seu laudo, né, para o seu contratante identificar o que você fez. Aí você vai botar uma descrição dessa anomalia. Então, a figura 2, né, apresenta o destacamento do sistema de revestimento, pintura e argamassa de reboco, causada pela presença de umidade ascendente e pela umidade proveniente do lote vizinho. Então, você está explicando por que tem aquela umidade ali. Depois você vai colocar assim, a anomalia pode ser classificada como endógena, ou seja, por falha de projeto ou execução, tendo em vista a ocorrência da ineficiência ou inexistência de um sistema adequado de impermeabilização. Correto? Então, você vai colocar essas informações. A anomalia pode ser considerada como prioridade 2, quanto à urgência na intervenção. Beleza. Aí você já vai pular para a próxima anomalia. Correto? Então, na garagem lá do subsolo, né, suponhamos que a gente tinha escolhido lá o subsolo, dentro do croquis do subsolo, o que eu fiz? Eu identifiquei a primeira anomalia, que é essa daqui. Eu posso identificar também, por exemplo, esse problema aqui, ó, posso tirar uma foto do detalhe desse destacamento da pintura no teto. Opa, destacamento de pintura causado pela presença de umidade e não sei o que, lá em cima tem uma falha de impermeabilização da área externa, da laje, não sei o que, ok? Aí você vai, ok, e vai relatando. Ah, tem um vazamento nessa tubulação aqui, não sei o que, você tira uma foto do detalhe. E as fotos, elas têm que ficarem muito claras, né? Tem que tomar muito dessa. Você não pode tirar uma foto muito de perto, que você não consiga saber o que significa, nem muito de longe. Né? Então, a foto tem que ficar clara daquilo que você está falando. Por exemplo, aqui nós estamos vendo que tem esse problema aqui no cantinho de cima, mas não é disso que nós estamos falando, nós estamos falando disso daqui, dessa parede, que é o que está em destaque. Se eu quiser falar desse cantinho aqui, eu não vou usar essa foto, eu tenho que vir aqui de baixo, aqui, bater uma foto de baixo para cima, né? Identificar isso num croquis, né? E escrever sobre isso. Né? Ou eu posso apresentar dessa forma também. Ó. Exemplo 2 aqui de apresentação. Né? Aqui, a foto já não ficou tão boa assim, né? ficou menor, né? Mas de repente, da forma que eu tirei a foto, né? Tirei do detalhe, por exemplo, esse tamanho ele me atende. Ou eu posso simplesmente fazer uma coisa desse jeito, ó, trabalhar a foto, vem cá, recorto a foto, né? Vem cá, recorta a foto. Opa, tem uma foto aqui, né? O detalhe que eu preciso, eu aumentei do jeito que eu quero. Né? Eu posso fazer mais ainda. Ó. Então, eu trabalho, eu edito a foto aqui, ó. Eu quero falar só sobre isso daqui. Tá vendo? Vem cá e edito a foto, aumento. Opa. E aí, assim, né? Eu trabalho melhor o meu laudo. Ok? Boto a mesma descrição que eu coloquei lá em cima, né? Outra coisa. Classificação, prioridade. Essa prioridade tem a ver com a prioridade que o cara tem que fazer a intervenção. Prioridade 1 é a prioridade máxima, né? Prioridade 2 é média e a prioridade 3 ela é a menos, digamos, menos prioritária. Né? Ok? Então, essa é uma outra forma de apresentação, que é muito interessante. Aí você vai fazendo o seguinte, vai criando linhas nessa tabela aqui. Aí coloca a outra de baixo, quantos vocês encontrarem durante a inspeção. Ah, eu tenho outra parede, eu tenho teto, eu tenho não sei o quê, eu tenho piso. Né? Tudo dentro desse ambiente que você está inspecionando, que é o ambiente do subsolo, por exemplo, né? Que é o caso do nosso exemplo aqui. Tudo que você encontrou de manifestação patológica, de anomalia ou de falha, você vai colocar aqui no seu laudo. Correto? Então, esse é o segredo da coisa. Beleza? Eu vou apresentar aqui, ó,
aqui nós temos essa prioridade, 1, 2 e 3. Eu prefiro trabalhar com essa aqui, ó. Então, é uma outra ferramenta de priorização das ações corretivas. Você pode trabalhar com aquela ou com essa. Por exemplo, você não coloca isso daqui. Então, nesse caso aqui, por exemplo, você não coloca essa linha, você suprime essa linha aqui, né? Vamos apagar ela aqui, vamos deixar ela em vermelho. Então, você não coloca essa linha, pode ser considerada como prioridade 2, deixa aqui. E depois, lá no final, você vai fazer uma tabela igual essa daqui, ó. Fazer uma tabela igual essa. Correto? Aonde você vai colocar todas as anomalias que você encontrou, anomalias barra falhas, né? A anomalia da figura 2, da figura 3, da figura 4, da figura 5, da figura... quantos você encontrar. Ok? E aí você vai fazer o seguinte, você vai dar uma nota para a gravidade, para a urgência e para a tendência de cada anomalia dessa. É bem interessante, eu gostaria que vocês prestassem bastante atenção para vocês fazerem isso aqui. Bom, o que você faria aqui, por exemplo? Ó, eu gostaria que vocês abrissem a mensagem e me falassem assim, ó, de 1 a 5, sendo que 1 é baixo, médio, médio, alto, alto, qual que é a gravidade dessa anomalia aqui, na opinião de vocês? Digite aí, de 1 a 5, para mim, por favor. Todo mundo. Túlio, eu acho que é 4. Maico, acho que é 3. Beleza. Digita aí, Léo. Quero ver você. O que você acha? De 1 a 5, qual que é a sua, digamos, gravidade? Gravidade. Você acha que é pouco grave ou muito grave aquele problema ali? Entendeu? Para aquele ambiente. E aí? Eu acho 4. E o Sinuca? Sinuca tá dormindo. Então, eu tive aqui, ó, 2 votos. Não fala em dormir não, que eu tô quase dormindo já. Nós estamos terminando. Vamos terminar daqui a pouco. Nós tivemos aqui 2 votos, 4 e um voto 3. Bom, eu vou aqui, então, pela maioria. Então, eu vou falar que a gravidade aqui é 4. A gravidade aqui é 4. Então, vou explicar como é que vocês preenchem. Bom, vou pedir para vocês digitarem agora, de novo, qual que é a urgência disso. Eu preciso resolver isso agora, imediatamente? Isso vai jogar a obra no chão? Ou é isso aí, não posso esperar um pouco mais, ou posso esperar bem mais? Então, eu gostaria que vocês digitassem de 1 a 5, qual que era a urgência. 1 é mais baixo, 5 é mais alto. Faz o favor aí, digita aí para nós, rapidão. O Maico acha 3. Vai, tu. O Léo acha 2. Beleza. E o Túlio 3. Bom, 3. Então, eu vou botar 3 aqui. A urgência é 3. Ok? E qual que é a tendência disso piorar? A tendência de piorar é o quê? Baixo, médio, baixo. A tendência aí... Então, aí vocês vão analisando. Mas tem que analisar com critério, né? Então, botou 3, outro botou 5. Vou botar aqui, então, 3 também. Ou seja, uma tendência média de piorar. Entendeu? Aí você criou aqui, você criou pesos. Qual que é o peso Guth? O peso Guth é a multiplicação disso. Então, você pegar aqui, ó, vamos lá, vou fazer na calculadora só para vocês entenderem. 3 vezes, ó, 4 vezes 3 vezes 3 dá 36. Então, o peso Guth aqui é 36, que é a multiplicação dessa coluna. Ok, beleza. E aí você tem que fazer isso para todas as anomalias que você achou. Aí você tem uma outra figura aqui, não está aqui no exemplo, mas você tem outro exemplo. Aí você achou que a gravidade aqui
Vamos lá, só para a gente ilustrar. Você achou que a gravidade aqui é 2, a urgência é 2 e a tendência é 3 de piorar. Então, 6 vezes 3, 18. Aqui você achou que é 5, 4 e 4. Então, 4 vezes 5 é 20, vezes 4, 80. Ó. E assim por diante, galera. Ó. E aí você vai. Professor, de cima é 12. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. Perdão. Desculpe a minha falha. Esse aqui, 4. 4 vezes 5, 20, vezes 4, 80. Tá certo. E por último aqui, suponhamos que aqui a gente colocou que é 3, 2 e 3. 6 vezes 3, 18. Agora é, né? Beleza. E aí por diante. E por diante. Você faz por todas as linhas de todas as manifestações patológicas que você encontrou. Aqui a gente colocou uma só, mas se eu tiver 10, eu faço 10 linhas aqui. Aí, beleza? Depois disso, o que você vai fazer? Vai fazer uma hierarquização. Então, vai colocar aqui prioridades de... Melhor. Aqui, ó. As recomendações. Recomenda-se atuar prioritariamente nas anomalias relacionadas a seguir, ou relacionadas a seguir. Qual que foi a maior? O primeiro. Então, foi a figura 4, certo? Segundo, figura... Ou você pode botar o nome da anomalia, o nome da parede, não sei, o que você identificou lá. Segundo foi 36, figura 02. Terceiro, okay? Figura 18, 05. E assim por diante, galera. E assim por diante. Entendeu? Para quê? Para o síndico, para o usuário, para o proprietário, para o cara que te contratou, e falou assim: não, eu preciso contratar aqui uma mão de obra para resolver primeiro o problema lá que está exposto na figura 4. Entendeu? Então você cria para ele uma prioridade, uma hierarquização das prioridades. Entendeu? Baseado numa metodologia chamada GUT. Ou baseado aqui nessa priorização. Você pode colocar aqui, ó. Recomenda-se atuar prioritariamente nas anomalias classificadas como prioridade 1. Entendeu? Então, você pode fazer de duas formas. Né? Então, vou até escrever isso aqui de novo. Ó. Recomenda-se atuar prioritariamente nas anomalias classificadas como prioridade 1. Ponto. São elas. Aí você vai descrever todas elas aqui, ó. Figura 1, figura 2, entendeu? E vai embora. Vai descrevendo aqui. Tudo bem? Entenderam isso? Então eu posso fazer de um jeito ou de outro aqui. Então, aqui, se você usar essa classificação, prioridade 1, 2 e 3, 1, 2 ou 3, né? Que é o que está na norma. Então, tem aqui. Ou, né? Ou classificação com prioridade ferramenta GUT. Então, quando você escrever o item
recomendações, você vai colocar lá quais recomendações, quais as intervenções que deverão ser feitas primeiro, ou pelo menos na sequência prioritária. Tudo bem? Aí, dentro dessas recomendações, você vai colocar lá, recomendação das ações necessárias para restaurar ou preservar o desempenho dos sistemas, subsistemas ou elementos construtivos da edificação. Ou seja, quais são as medidas corretivas ou até mesmo preventivas? Ah, não, você precisa contratar um projetista para refazer para fazer um projeto de impermeabilização da laje de piso do subsolo, né, da laje do subsolo, etc. Ou seja, você vai recomendar aqui as ações que o proprietário aí, o cara que te contratou, precisa tomar de imediato. Ok? Então é isso. Então eu coloquei aqui, por exemplo, nesse exemplo aqui, eu coloquei aqui, quadro das terapias e profilaxias, né? Você pode colocar assim também. Ou pode botar aqui na frente, recomendo atuar prioritariamente nas anomalias relacionadas a seguir. Aí você coloca lá, primeiro, na figura 1, e você vai escrever o que precisa ser feito. Contratação, no caso da figura 2, contratação por parte do síndico. Acento aqui, né? Por parte do síndico de profissional habilitado e qualificado para elaboração de projetos de impermeabilização e recuperação dos revestimentos. Então, para cada anomalia encontrada nessa lista aqui nós estamos com uma só, mas você pode ter 10, 20, para cada anomalia encontrada, você vai colocar aqui uma recomendação de ação a ser tomada por parte do proprietário da obra, do síndico, né, do cara que te contratou. Ok? Beleza, aí você faz isso para todo mundo. Você já pode fazer esse quadro aqui, já na ordem crescente aqui da ferramenta GUT ou na ordem crescente da priorização 1, 2, 3. Né? Então você bota assim, as ações devem ser de prioridade 1, depois as ações na prioridade 2, na prioridade 3. Ok, galera? E assim vai. E aí você termina de preencher essa parte que é importantíssima, que são as recomendações, terapias e profilaxias. Ou seja, é para isso que o cara te contratou, para saber o que ele tem que fazer. Se você não fizer isso aqui, não der o norte para o cara, você não fez nada. Falar que tem o problema, ele está vendo lá. Ah, você falou que está tudo fissurado. Beleza, e aí? Não, você vai ter que contratar aqui um calculista experiente para fazer uma análise estrutural, não sei o que, não sei o que. Precisa contratar aqui engenheiro de fundações, não sei, se você não tiver a competência de dar a resposta, pelo menos escrever isso você tem que colocar. E não é feio, nem demérito, não. Você vai falar que você precisa contratar um profissional especializado para aquela área, para aquela situação. Entendeu? De preferência, funcionar. Atuar primeiro num pilar 1, que o pilar 1 está com mais problema, no pilar 10, não sei. Entendeu? Espero que vocês tenham entendido isso. Depois, vai fazer uma avaliação do sistema de manutenção do prédio. Então, eu botei aqui algumas perguntas que precisam ser feitas. Né? A primeira delas é o seguinte, na avaliação da manutenção a edificação possui um plano de manutenção preventivo? Ou seja, existe lá um manual de manutenção e os caras têm aquilo lá? Bom, tem. Se sim, este plano de manutenção está coerente com a realidade do sistema construtivo e equipamento da edificação? Por exemplo, ele fala lá do plano de manutenção do elevador para 15 ocupantes. Né? Só que você tem um elevador de 8 ocupantes. Ou seja, esse plano existe, mas não é coerente com a realidade. Ou ele fala para fazer a pintura da fachada externa a cada 2 anos, só que não é pintura. O que tem lá é pastilha, não vai pintar a pastilha. Então, ou seja, o plano de manutenção existe, mas não é coerente com a realidade. Então, você vai relatar isso e sugerir que o cara faça a contratação de um profissional para elaborar um novo plano. Então, se existe lá, se sim, este plano de manutenção está sendo executado, então, se ele é coerente, né, se existe, ele é coerente, ele está sendo executado.
E com que frequência? E com a devida frequência. Né? Ou seja, ele está sendo executado corretamente, no prazo com que pede lá, pede a cada 2 anos fazer a impermeabilização da fachada. Está sendo feito conforme o plano de manutenção? Né? Ah, tá. Beleza. Então está sendo feito, vai relatar lá. Quais as condições de acessibilidade e segurança da área, sistemas e equipamentos que deverão sofrer manutenção? Poxa, o cara está com problema no telhado, mas não tem acesso. Então você vai escrever que não tem acesso. Tem sido realizadas as manutenções recomendadas pelo fabricante dos equipamentos? Então, ou seja, a gente tem lá alguns equipamentos, bomba d'água, né, sei lá, alguns dispositivos ali naquele ambiente que você está inspecionando, aí isso não está sendo feito conforme o fabricante. Então, isso é um problema. Então, se você chegar à conclusão que não existe manutenção preventiva, ou seja, não existe manual, não existe plano, não existe nada, então você já vai aqui para as manutenções corretivas. Tem sido feito algumas manutenções corretivas no prédio, ou seja, não, teve aqui a substituição de algumas pastilhas, aqui porque elas soltaram, algumas coisas foram feitas. Qual que é o histórico disso? Tem quanto tempo isso foi feito, como é que isso foi feito? Ou seja, você vai levantar essas questões sobre a manutenção corretiva do prédio. Ok? Se não foi feito nada, então você vai simplesmente escrever que não há nenhum tipo de manutenção registrada, nem preventiva, nem corretiva. Você vai só registrar isso no seu laudo. Beleza? No caso do uso e operação da edificação, né, o que você vai fazer? A avaliação do uso de cada sistema construtivo da edificação é parametrizado pela análise em relação ao tipo de uso previsto em projeto, conforme o seguinte. Em caso da existência de informações de projeto que estabelece os parâmetros operacionais, tal. Ou seja, você vai ver se está sendo usado conforme projeto. Né? E aí, você vai classificar isso como uso regular ou irregular. Por exemplo, o uso do prédio residencial continua sendo residencial? Sim, então o uso é regular e ponto, acabou. Não mudou o uso do prédio. Não, houve uma mudança do uso, então ele é regular. Mudou as cargas, ele é regular. Mudou não sei o que, é irregular. Entendeu? Conforme ele foi projetado. Ele foi projetado para um negócio e está sendo usado para outro, então o uso é irregular. Ok? Então, basicamente isso. E aí você vai fazer as conclusões ou considerações finais. Aqui você faz um apanhado geral do que você fez. Foi inspecionado o subsolo da garagem do edifício tal, foram encontradas inúmeras anomalias, aí você pode relacioná-las rapidamente, né, sendo que as tais precisam de intervenção imediata. Ponto, acabou. Ou seja, só um breve comentário daquilo que você fez. Ou você pode escrever mais de acordo com o que você precisa concluir. Porque o cara que pega o laudo, normalmente ele vai lá para a conclusão, ele lê a conclusão por último. Né? Então ela tem que ter a ver com aquilo tudo que você fez. Tem que fazer ali um resumo de tudo que você fez. Ok? Um resumo dos resultados, digamos assim. Né? Encerramento deve constar a seguir uma nota obrigatória, né? Este laudo foi desenvolvido por solicitação do fulano de tal e contempla um parecer técnico dos subscritores elaborados com base nos critérios da ABNT BR 16747. Ou seja, você colocar lá os subscritores, né, quem fez o laudo, botar uma data do laudo, né, assinar, botar o número do seu CREA, se você já né, engenheiro, faz o número do CREA, e o número da RT que você tirou lá, né, vai anexar. E aí você fecha o laudo dessa forma. Entendeu? Então, o laudo, parecer técnico, ele não pode ser feito por um pedreiro, ele não pode ser feito por um mestre de obras, por um administrador de empresa, por um curioso, ele não pode ser feito por um leigo, ele tem que ser feito por um engenheiro ou por um arquiteto. Ok? E aí você encerra lá com o número do seu CREA, o número do seu RRT, no caso dos arquitetos. Tá bom, galera? Com isso,
Esse, então, está um roteiro completo, com isso você consegue fechar aí as ideias para fazer. Então, vocês vão escolher, como eu disse, uma obra, pode ser a casa de vocês, pode ser o prédio de vocês, pode ser o prédio do trabalho de vocês, pode ser, de preferência, uma obra acabada, já sendo utilizada, né? Uma obra com uma idade um pouquinho maior. E vocês vão escolher um ambiente nessa obra, ou a obra toda, né? Se fosse vocês escolherem um ambiente, a partir desse ambiente, vocês vão fazer o levantamento aí, conforme escrito. Começando solicitando aí a documentação da obra, conversando com os construtores, etc, etc, né? Fazendo aquela primeira parte lá, depois a vistoria, um laudo fotográfico e a escrita desse documento aqui, nessa sequência que eu passei para vocês. Ok, galera? Então, esse trabalho ele vai ter que ser apresentado no dia... Vou até anotar aqui, a apresentação dia, se não me engano, 8. Vamos botar aqui, ó. Dia 8/6/2020. Ok, galera? Vamos botar em vermelho aqui, depois vocês apaguem isso, só para vocês não esquecerem. E aí vai, dia 8, cada um apresenta seu. E ele é individual. Então, vamos começar com a escolha de uma edificação. E você vai apresentar. Alguma dúvida? Alguma dúvida? Pode ligar os microfones aí para a gente finalizar a aula. Tenho não. Também não. Tranquilo, tudo? Beleza. Já pensou qual obra que você vai fazer? Já. Qual? Forquilha. É uma boa, eu sei qual que é. E você, Sinuca? Fazer aqui de casa mesmo, cara. Tem umas manifestações aqui patológicas aqui. Beleza. Ok, sem problema. Maiquinho? E você, Maiquinho? O que você já pensou aí que você vai fazer? Tá me escutando, Maiquinho? Pode ligar o microfone aí. Ixi, o Maiquinho foi embora. E o Léo? Fala você, Léo. Tá me escutando? Eu tô aí, não dormindo não. Ah, você não dormiu, não. E aí, já pensou em que obra que você vai fazer aí? Qual edificação? Eu não sei não, professor. Mas tô aqui Pensa aí. pensando. Vai pensando aí. Mas não é difícil, não. Só de andar na rua você vê aí. Tá bom? Ô, Léo, e você, Léo? Acho que o Léo tá dormindo, hein? Professor, Ah, eu vou fazer aqui de casa mesmo. Tem umas coisinhas aqui para olhar aqui. Vou tirar foto e vou analisar aí as perguntas aí. Vou montar o laudo aqui. você tem alguma dúvida inicial, Léo? Professor, as dúvidas acontecem na hora de começar a fazer o trabalho, né, professor? Tá bom. Ok. Então, beleza. Então, peço dedicação e empenho de todos vocês aí. Eu vou publicar lá no Pincel Atômico esse modelo aqui, esse roteiro do laudo. Vou publicar a apresentação em PowerPoint e vou publicar também a norma. Essa norma aqui que eu abri para vocês. Nela está escrito mais detalhadamente cada coisa que foi apresentada aqui, né? Então, aqui você consegue ver todas as informações. Eu quero que vocês baixem todo esse material e deem uma lida com bastante critério nessas questões aí. Combinado? Combinado. Então, tá bom. Então, Beleza, então. alguém tem mais alguma pergunta? Mais uma dúvida? Não há dúvidas, há dívidas. Então, tá bom. Beleza, então, galera. Com Deus aí. Estamos combinados para o dia Deus. 8 do mês que vem. E semana que vem, projeto de instalações
de recalque de água fria, a bomba lá. Tá bom? Na parte de água. Fica aguardando. Eu vou salvar essa aula aqui. Vocês podiam me dar uma dica aqui como é que salva aqui, como é que clica para salvar e eu vou compartilhar com vocês aqui. Você sabe, Túlio? Eu não sei não, professor. Turinho já até vazou. Tudo já foi. Eu não sei onde eu clico aqui para parar e salvar o arquivo. Então, é isso aí. Eu vou dar meus pulos aqui. Valeu, galera. Obrigado. Valeu, Boa noite. Valeu.